Boa noite a todos. É uma satisfação enorme ver a nossa casa lotada, ver a nossa casa cada vez prosperando mais, numa noite atípica, porque vamos se dizer assim, hoje tem final do Campeonato Paulista, então vamos se dizer assim, é uma noite bem atípica, a gente ter a nossa casa repleta de pessoas, e amigos e irmãos. Quando eu comecei a estudar esse tema está no livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio, Jesus no Lar. O proveito comum, está no capítulo 48 deste livro, desta obra. Vamos se dizer assim, antes de eu começar a ler para vocês o que significa o proveito comum, o proveito comum está no nosso cotidiano. O proveito comum, eu acabei de experienciar proveito comum assim que eu cheguei aqui na casa. Eu acabei de experienciar o proveito comum quando eu acordei hoje de manhã. Quando Deus me deu a oportunidade de abrir os meus olhos mais uma vez e seguir com o dia de hoje. Eu aproveitei de uma forma comum a hora que eu cheguei na escola e recebi o primeiro bom dia. A hora que eu dei o primeiro bom dia. Então, tudo envolve o proveito comum. Então, agora vamos dar uma destrinchada no proveito comum, para a gente entender que vamos dizer assim, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais clara, o que é o proveito comum. Então, vamos lá. Proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomado a palavra, explanou. Aí agora já entra a figura de Jesus. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Muito nós. A gente fica inconformado com algumas situações que a gente vê no nosso cotidiano. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre o ouvia e aguardava em silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de esteio, convidou-o para um breve passeio até um campo mais próximo. Então Jesus pegou, vamos se dizer assim, esse discípulo que estava inconformado com as distorções da palavra do mestre, e o mestre pegou assim, vamos caminhar todo mundo comigo. Vamos sair aí para um passeio e a gente vai fazer algumas reflexões durante esse passeio. Não havia andado meia milha, quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando o charco que recebia a água da chuva, explicou. Eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste, e com ele faz imundo caldo, mas existem batráquios, que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em um veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças da enxurrada, nos recôncavos da terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou. Aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama, desagradável. Entretanto, o que seria desse chão estéril se a água divina não o visitasse? Amanhã talvez veremos nesse solo
perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Agora imagine se Deus não beneficiasse nós todos os dias. Encarnação após encarnação. O que seria de nós? Nessas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se faz pesada e sombria. No entanto, o que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente morreriam, em breve, até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobririam de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram mais um pouco além, e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que, mas se assemelhavam dentro delas, o diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza, em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censure o manancial de socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra, guardando-lhe os princípios sublimes. O criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio, e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te perca em reprovações vazias. Muito de nós, muitas vezes a gente se perde por pouca coisa. Eu mesmo hoje, a hora que eu estava quase sendo levado, falei, opa, volta Alex, volta, faz o caminho inverso, que não vai por esse caminho, não vai se enveredar por esse caminho, que não vai dar certo. Nosso Pai, se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa de Jesus, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição, em tão poucas palavras, entranholaram-se expressivamente silenciosos e felizes. O Senhor então os abençoou e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativamente as constelações que tremeluziam ao fim do céu, no firmamento. Agora vamos trabalhar o proveito comum. Quem é que acha que o proveito comum é uma fórmula, vamos se dizer assim, que não está ao nosso alcance, que não está ao nosso acesso? Como já foi dito no começo da palestra, vamos se dizer assim, o proveito comum se dá nas coisas mais simples. Ao nosso despertar de manhã, a gente já está tendo a oportunidade de, vamos se dizer assim, de ter o proveito comum que a espiritualidade está nos proporcionando. Quando uma mãe afaga a cabeça de um filho, isso é um proveito comum. Quando um filho retribui um carinho para a mãe, isso também já é o proveito comum. Muitos aqui não têm pai, muitos aqui não têm mãe, muitos aqui já perderam alguns entes queridos que fazem parte. Então a reflexão da noite é: por que a gente ainda perde tempo com coisas que não vai levar a gente a lugar algum? Por que a gente se auto-sabota, vamos se dizer assim, quando a gente passa muito tempo nesse pequeno aparelho aqui? Por que às vezes a gente se perde
vamos se dizer assim, com conversas triviais, com conversas que não vai levar a gente a lugar nenhum, não tem nada de edificante. Será que a gente está sendo um instrumento comum na vida de alguém? Com certeza. Mas a que ponto? A que preço? A gente pode ir muito mais. O Mestre, Jesus, em nenhum momento ele se incomodou com os comerciantes que estavam tirando proveito dele. Em nenhum momento, trazendo para os dias atuais, ele se incomoda com as nossas imperfeições. Ele ainda falou, no alto do Gólgota, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então esse perdão a gente já teve há 2025 anos atrás. E a gente usa esse perdão até os dias atuais. Vida após vida. Tanto no plano material quanto no plano espiritual. Nós usamos as benesses do proveito comum. Então o que está faltando para mim chegar hoje na minha casa e ser uma pessoa diferente com os meus? O que está faltando para que eu encontrar uma pessoa na rua, eu sou uma pessoa diferente com ela? Por mais que vamos supor assim, ela esteja em situação de rua. Eu também posso fazer o meu proveito comum chegar até essa pessoa. E também o proveito comum dessa pessoa pode chegar até mim. Através de um simples boa noite, um bom dia, um boa tarde, um vai com Deus, um Deus lhe acompanhe. Mas nós, muitas vezes, nos pegamos só olhando para o nosso umbigo. O meu primeiro. Se sobrar, para cicrano. Eu tirando a minha vantagem, eu tirando uma coisa que não vai me faltar, não importa se o outro vai ficar com menos. Primeiro, a minha satisfação. Não, o proveito comum, pessoal, é para todos. É para se estender para todos. É para se estender para o seu vizinho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu neto, até para aquela pessoa que você nem conhece e simplesmente dá uma esbarrada nela lá na rua do mercado. A gente sempre tem algo a aprender, mas também a gente sempre tem algo a ensinar. Se não for com a didática, pelo menos com as ações. E nós que somos espíritas, temos o privilégio de ser espírita na atualidade, é como se os holofotes fossem tudo voltado para a gente. A gente não pode errar. É espírita. Errou. Agora vamos fazer um proveito comum dentro da visão espírita. O que a visão espírita fala sobre o proveito comum? O proveito comum, na visão espírita, é entendido como a busca pelo bem-estar e a felicidade de todos, não apenas do indivíduo. Isso se alinha com o ensinamento de Jesus, que nos diz para amar o próximo como a nós mesmos. A gente está tudo interconectados um com o outro. A partir do momento que a gente faz parte do seio dessa casa, nós estamos todos interconectados. Vamos se dizer assim, se eu sei que uma determinada pessoa, que é frequentadora dessa casa, está passando por um problema delicado, desde que a pessoa me abra espaço, cabe a mim ajudar. Não a mim censurar, recriminar ou outras coisas mais. A interconexão de todos. A doutrina espírita nos ensina que somos todos interconectados, que fazemos parte de uma grande família espiritual. Isso significa que o bem-estar de um afeta o bem-estar de todos. Portanto, o proveito comum é uma questão de responsabilidade compartilhada. O proveito comum na lei de causa e efeito é uma das leis fundamentais da doutrina espírita.
a lei de causa e efeito. Ela nos diz que tudo o que fazemos tem consequências, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Portanto, ao buscar o proveito comum dentro da doutrina espírita, devemos considerar as consequências de nossas ações e escolher aquelas que beneficiem a todos, a grande maioria. Eu não posso chegar aqui dentro da casa espírita e achar vou fazer uma coisa que só vai beneficiar a mim ou a um grupo de pessoas. Não, tem que ser coletivo. A importância da solidariedade dentro do proveito comum é um valor fundamental na visão espírita. Ela nos diz que devemos estar dispostos a ajudar os outros, a compartilhar nossos recursos, nossas habilidades para o bem comum. Ao fazer isso, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Agora, para finalizar, meus irmãos, ficou uma pequena reflexão aqui, que eu vou deixar para vocês. Vamos se dizer assim, isso chegou até mim, eu estava escrevendo uma aula, e isso chegou até mim assim, de uma forma muito íntima. Então eu vou compartilhar com vocês para encerrar as palavras da noite de hoje. Irmãos e irmãs, hoje queremos falar sobre o proveito comum. O proveito comum é a ideia de que nossas ações e decisões devem ser guiadas pelo bem-estar e felicidade de todos, não apenas pelo nosso próprio interesse. Quando estamos focados apenas em nossos próprios desejos e necessidades, podemos perder de vista o impacto que nossas ações têm sobre os outros. Mas quando estamos comprometidos com o proveito comum, estamos mais propensos a considerar as necessidades e sentimentos dos outros e a encontrar soluções que beneficiem a todos. O proveito comum não é apenas uma questão de moralidade ou ética, mas também uma questão de sabedoria e inteligência. Quando trabalhamos juntos para um bem comum, podemos alcançar coisas que nunca poderíamos alcançar sozinhos. Então, pensamos que nos seja dado o dom da visão e da compreensão, para que possamos ver o mundo a partir da perspectiva do proveito comum. Peçamos que nos seja dado o coração de amor e compaixão, para que possamos trabalhar juntos para o bem de todos. Que a luz do amor e da sabedoria nos guie em nossos caminhos e que possamos sempre lembrar que o proveito comum é o caminho para a verdadeira felicidade e realização. Uma boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade.